Vem aí mais um campeão de audiência. Boa noite. Pelo terceiro dia consecutivo, faltou quórum na Assembleia Mineira. A oposição continua obstruindo os trabalhos, retirando-se do plenário. O Partido Popular inaugura neste momento sua sede em Belo Horizonte. Os ex-governadores Simval Guazelli, do Rio Grande do Sul, e Paulo Egídio, de São Paulo, participam da solenidade. O presidente nacional do PP, senador Tancredo Neves, e o presidente de honra, deputado Magalhães Pinto, chegaram cedo. O ex-governador de Minas falou sobre a sucessão no Estado. Eu acho que é uma disputa dura, mas nós temos muitas condições de ganhar. Eu estou convencido que nós nos mantendo unidos e fazendo mesmo aliança com os outros partidos de oposição, que eu acho que também seria útil. O senhor vê alguma possibilidade de uma aliança do PP com o partido do governo, no caso do governo de Minas? Não, nosso programa é de oposição. A greve dos professores da UFMG é total em Belo Horizonte. Os professores da Faculdade de Direito que estavam trabalhando aderiram no 9º dia da greve. Em julgamento em Belo Horizonte, rapaz que matou 2 mulheres. Poucas pessoas presenciaram hoje no primeiro tribunal do júri aqui em Belo Horizonte o julgamento do servente Wellington Martins de Oliveira, de 19 anos. Ele é acusado de matar a golpes de faca a viúva Adelaide Pereira de Souza, de 30 anos, mãe de 3 filhos menores, no dia 24 de setembro de 79. Segundo o processo, Wellington era vizinho da vítima e se desentenderam por causa de uma cerca que dividia as residências deles. 6 meses antes, no dia 29 de março, Wellington teria matado a prostituta Lídia Gonçalves Salim, com 13 facadas, por não ter conseguido relacionar-se sexualmente com ela. Agora, eu entendo, por várias razões, inclusive pela análise dos próprios fatos por ele praticados, que ele não seria responsável penal, ele é um doente mental. Então eu tenho nos 2 processos, reiteradamente, há muito tempo, pedido o exame de sanidade mental dele, que ele vá para Barbacena e seja examinado. Eu queria um laudo dentro do processo, mas reiteradamente esse pedido me tem sido negado, a meu ver, sem razão nenhuma, injustamente. E atenção, por este motivo o defensor público considerou-se sem condições de defender Wellington Martins de Oliveira. Como ele não tinha outro advogado, o juiz Marino da Costa e Silva suspendeu o julgamento e entregou o caso à OAB e assistência judiciária. Encontrados mais 3 corpos na periferia de Belo Horizonte. Nesta madrugada foram encontrados na Mata do Inferno mais 3 corpos carbonizados e com sinais de enforcamento. Os desconhecidos deram entrada na medicina legal com os números 309, 310 e 311. Como sempre, foi encontrado um recado perto dos corpos. Dessa vez, o bilhete foi assim: completamos nessa data sem presuntos, no que comemoraremos na próxima desova com uma corbeia em cravos bem vermelhos. Para aqueles que não acreditam, Organização Cravo Vermelho. Em breve atingiremos os 200. Os próximos serão vocês que matam para roubar, que traficam tóxicos e que estão com mais de um assalto e estupros. Cuidado, CV. A Secretaria de Segurança Pública investiga o caso, mas ainda não conseguiu identificar nenhum dos corpos. Minas Gerais bateu o recorde negativo de vítimas nas estradas federais nesta semana que termina. Morreram 17 pessoas. Em todo o país, o número de mortos foi de 53. Outras notícias depois do intervalo. Candidatos aprovados no concurso de escrivão e agente da Polícia Federal em Minas devem ir segunda-feira na Rua Guajajaras 1268, em Belo Horizonte. É para tratar da matrícula na Academia Nacional de Polícia. A cidade reclama. Em Perdões, os moradores reclamam das ruas sem calçamento, da falta de lâmpadas nos postes e redes de água estragadas. Em Betim, é tempo de matrículas e de atritos entre pais e diretoras. Desta vez, a reclamação é dos pais de alunos da Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, Praça Brasileia. Aqui ela está cobrando 500 cruzeiros de matrícula e mais 500 cruzeiros de exame médico. Nós pedimos aos pais realmente uma contribuição de 500 cruzeiros
E eu desafio algum pai que fale que o filho não foi matriculado porque ele não contribuiu. Nós viemos aqui pedir ela para ela baixar na taxa, que era 500 cruzeiros, então ela disse que não podia, que era a lei do governo. Aqui na circular para matrícula, consta o seguinte: documentação exigida, comprovante de cadastro, xerox, 2 retratos e comprovante de depósito de 500 cruzeiros. Talvez aí tenha ficado mal redigido, como essa questão de exigida. Mas todo pai que não pode contribuir, ele vem até nós, nos explica e nós imediatamente fornecemos para a responsável para a matrícula um ticket escrevendo fulano de tal, série tal, isento. O Expresso Nova Alimentos continua cobrando 36 cruzeiros a passagem para Belo Horizonte. A empresa entrou com mandato de segurança. A Justiça vai se pronunciar até quarta-feira da semana que vem. Cruzeiro oferece até passe de jogador para a América vencer o Atlético. O futebol e a abertura das Américas e Europa. O Cruzeiro fez o último coletivo antes da excursão, que começa segunda-feira às 9h15 e só termina dia 28 de agosto. Ô Hilton, na delegação algumas surpresas, como as ausências de jogadores do quilate de Nélio, de Erivelto, por exemplo. Por quê? O problema, Valadares, é que nós temos 25 profissionais, sabe? E eu estou aqui no Cruzeiro desde novembro do ano passado, e todo homem que integra o plantel do Cruzeiro confia no seu treinador. Então, as oportunidades teriam que ser dadas a todos. Então, esses que estão indo, é que eles sempre estavam esperando essa grande chance para eles mostrarem o seu futebol. O Cruzeiro, então, está renovando, Hilton? O Cruzeiro começa jogando, como você sabe, com Luiz Antônio, Nelinho, Zezinho, Marquinhos e Luiz Cosme, com o Mundinho Alexandre, Eduardo, Carlinhos, Roberto César e Joãozinho. Essa é a equipe com realmente algumas novidades, principalmente no banco, o caso do Geraldão e o caso do Barretos. Já o Atlético também está pronto para viajar no fim de semana que vem. Estreia dia 15 contra o time do Hamburgo no torneio internacional da cidade de Lille, França. O Hamburgo é o atual campeão alemão e o Atlético viaja com uma dúvida. Orlando contundido no final do campeonato nacional contra o Flamengo. Luizinho e Reinaldo já estão liberados para o treinamento livre. A Taça Brasil de Taekwondo foi destaque esportivo de hoje aqui em Belo Horizonte. O terceiro Troféu Brasil de Taekwondo foi realizado esta manhã aqui no Mineirinho. Participaram Minas, Rio, Brasília e Espírito Santo, com 6 atletas por estado. Ao final de 22 lutas, houve empate por equipes entre Minas e Brasília, o que obrigou uma luta extra entre Hernani Passos por Minas e André Maurício Oliveira por Brasília. E o título acabou ficando com Brasília. O André, foi uma vitória que surpreendeu até você mesmo, né? Pô, sinceramente, eu estava abafado, sabe? Eu queria enfrentar esse cara porque todo mundo falava que era um perigo, um cara muito grande. Me sinto muito contente mesmo. Vou treinar bastante, tô mal, tô ruizão, sabe? Mas a minha meta é o campeão mundial 81 na Coreia. No mestre, desculpa, no mestre, eu tô muito emocionado. O Teste 502 da Loteca já tem 2 resultados. O jogo 1, Flamengo 1, América 0, deu coluna 1. Jogo 12, São Paulo 1, Palmeiras 0, também deu coluna 1. Daqui a pouco, Bahia e Botafogo jogam no estádio da Fonte Nova. Hoje, quase toda Belo Horizonte, Nova Lima e Santa Luzia ficaram sem água. O centro de Belo Horizonte e a parte alta da cidade foram as regiões mais atingidas. Os hospitais tiveram que recorrer aos caminhões-pipa pelo telefone 223-4499. O abastecimento se normaliza a partir de meia-noite e a Copasa justifica o corte d'água. Esse corte é feito de 6 em 6 meses para os serviços preventivos e principalmente para a retirada de vazamentos. Isso traz reflexos a 80% da população de Belo Horizonte e principalmente nas partes altas, como na região da Pampulha, Venda Nova, sofrerão reflexos até amanhã, dia 6, mais ou menos às 0 horas. Domingo nublado a meio nublado amanhã em Minas. Hoje, em Belo Horizonte, a máxima foi de 25 e a mínima 14 graus. Voltaremos num minuto. A cidade reclama.
Em Bocaiúva, moradores reclamam da falta d'água, principalmente no bairro Pernambuco. Em Itabira, diretoras se queixam dos constantes assaltos às escolas. Elas pedem a volta do policiamento retirado desde o ano passado. Em Belo Horizonte, as voluntárias que mantêm o Hospital Amélia Lins protestam contra as mudanças que acontecem lá. O Hospital Maria Amélia Lins funciona no antigo prédio que serviu ao pronto-socorro de Belo Horizonte, na Rua dos Ottoni, bairro de Santa Efigênia. O hospital, mantido pelo Estado e pela VOAL, uma associação de 36 voluntárias, tem capacidade para atender a 32 crianças, 20 mulheres e 22 homens na condição de indigentes. Mas a Associação de Voluntárias do Hospital Maria Amélia Lins está insatisfeita com mudanças que estão ocorrendo nele. Qual o problema que o Hospital Maria Amélia Lins está enfrentando? A FEMIG quer implantar no 4º andar uma enfermaria mista para doenças infecciosas e já está retirando, sem o nosso conhecimento, as crianças do 2º andar para serem levadas para outro hospital. Nós estamos contra isso porque, sendo implantado esse atendimento a doenças infecciosas no hospital, nós, não sendo enfermeiras, não poderemos prestar os nossos serviços neste hospital. O superintendente da Federação dos Hospitais de Minas esclareceu as mudanças que estão ocorrendo no Hospital Maria Amélia Lins. Nós temos uma carência de leitos pediátricos e não se justifica que nós mantenhamos em mais de 2 ou 3 hospitais o atendimento de crianças que poderão ser concentradas num único hospital. Assim, essas crianças do Amélia Lins vão ser transferidas para o centro hospitalar, onde eles têm uma infraestrutura pediátrica adequada, e enquanto que os pacientes de doenças transmissíveis ficarão no Amélia Lins, que é um hospital geral, o antigo pronto-socorro, com uma infraestrutura capaz de dar atendimento conveniente a esses pacientes. A seguir, as dicas de diversão para o fim de semana, num minuto. Veja agora as dicas de diversão para o fim de semana. No Casarão da Mina, a cantora e compositora mineira Denise Miranda se apresenta com o grupo Muda às 11 da noite. É um tipo de música, assim, bem mineira, mais puxado por um lado harmônico que propriamente rítmico. E é uma coisa, assim, bucólica, romântica, sabe? Assim, uma coisa bem mais mineira. Para dentro vou, vulnerável sou, como o tempo mareador. Me perco e me pego assim, me deixando ir e ficando aqui. Amanhã, no Domingo do Parque, Seresta do Folclore Mineiro, sob a regência do maestro Mauro Alexander, de volta a Belo Horizonte depois de 7 anos. No Palácio das Artes, às 9 da noite, a apresentação do grupo Aruanda. No Teatro Corpo, o último show da temporada de Marco Antônio Araújo, também às 9. Boa noite.